Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a live do nosso grupo espírita com o nosso amigo Jamiro. Ele vai responder, vai bater um papo, vai responder algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta para o Jamiro, vocês podem enviar aí nos comentários. O Flávio está de olho aqui para mandar as perguntas para nós. E aí a gente vai conversando com o Jamiro aqui, né? O Jamiro é conhecido, né? Mas vamos apresentar, porque pode ser que tenha algum espírita novo, né, Jamiro? Faz a sua prece aí primeiro. Enquanto isso, pessoal, depois a gente começa a nossa conversa, né? Tá certo, tá certo. Você vai ler a página, né? Eu sempre leio uma mensagem antes. A gente lê Ótimo, uma mensagem, vou ler uma mensagem do Fonte Viva hoje. ótimo. Tá? Vou pegar aqui. Mandou? Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda, amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O apontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma, imperecível, se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Então, isso aqui é uma lição que está no livro Fonte Viva, né, do Chico Xavier, pelo Espírito. Tem tudo a ver, né, Jamiro, com esse momento que nós estamos vivendo, né? Verdade. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo Jamiro, do Santos Filho, palestrante espírita de Araguari, Minas Gerais. Vocês vão ver o jeitinho dele falar. É mineiro. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para o Jamiro, fiquem à vontade.
Jamiro, algumas perguntas que o pessoal enviou aí durante a semana, eu separei aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? Uhum. A primeira questão que acho que a gente poderia conversar um pouquinho, e acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Acho que é a primeira pergunta que todo espírita faz quando conhece outro espírita, né? Como você foi apresentado à doutrina e o que se isso trouxe de novo para a sua vida, né? Isso renovou o Jamiro num homem velho, num homem novo? O meu boa noite a você, Isa. Muito obrigado pelo convite. O Alex está aí dando o suporte, né, para nós. A todos os meus amigos que eu já estou vendo aqui, né, já alguns bem queridos, Janaína, a Silvana e outros que estão aqui já dando o seu boa noite. E esse grupo maravilhoso seu aí, né, que já já está crescendo, não é? Afinal, é tão jovem esse grupo e Sim. já tão numeroso, né? Então, vocês estão de parabéns. O que me levou à doutrina foi algo assim muito especial, sabe? Porque eu fui educado na Igreja Católica, muito embora minha mãe fosse espírita, um anjo na vida de todos nós, né? Mas devido ao meu pai, então nós fomos educados na Igreja Católica. E eu dizia para minha mãe que eu jamais seria espírita, porque a gente revezava, né, para ir com ela a uma reunião semanal que ela ia, e o que eu via na casa espírita, naquela escuridão, os passos, aquelas coisas, eu falava, vocês são loucos, eu não vou ser espírita nunca, né? Então eu criticava muito a doutrina, pela forma que eu via a casa espírita, né? E assim, né, depois, quando eu já estava com 27 anos, fiz todos os cursos, que eu era um católico dedicado, mas um católico herege, porque eu não acreditava em demônio, não acreditava, sabe, em inferno, não fazia, não me confessava. Eu era muito ligado aos padres, fui muito amigo do padre, e brincava muito com eles, falava, não, eu não vou me confessar com você, vocês são iguais a mim, então, sabe, a gente brincava muito. E um dia minha mãe me deu o livro dos Espíritos. E eu, educadamente, pus na estante, não me interessei em ler. Passado 2, 3 anos, não me lembro, um dia eu estava deitado no sofá e olhando a estante, e lá estava o livro dos Espíritos. Então eu peguei aquele livro, né? Foi em março de 1982. Olha só. Eu peguei aquele livro e comecei a ler, e foi até altas horas, e aquilo me encantou de uma certa maneira, que eu não sei se era terça, quarta, quinta-feira da semana, só sei que na segunda-feira eu adentrei a casa espírita, onde a minha mãe frequentava, e ela levou um maior susto, né? Porque ela perguntou imediatamente: o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? E eu disse a ela, falei, eu sou espírita. A partir Olha. de hoje eu sou espírita. Mas o que é isso? O que aconteceu? Eu falei, eu li o livro. Eu li. Que fez mudar de ideia tão assim abruptamente, né? Então foi isso, foi uma leitura que me despertou e me encantou, né? E me tornei espírita dessa forma. Já era uma fé meio raciocinada a sua, né, Jamiro? Certamente, talvez eu tenha lido alguma coisa no mundo espiritual, mesmo antes, né? Não sei, porque Provavelmente. quando eu li aquele livro eu me encontrei, porque, como eu disse antes, eu já era um católico herege, né? No sentido de não acreditar em certas coisas. Mas eu era um católico muito dedicado e Jesus, para mim, era e é tudo. E quando eu li o livro, aí eu adentrei fundo no estudo da doutrina, né? Então foi assim, Isa.
Muitas pessoas que entram na doutrina, que se encantam pela doutrina, que passam a ser espíritas, são católicos que leram o livro dos espíritos mesmo, né? Isso é bem recorrente, não é verdade? Eu acho que são as respostas a algumas dúvidas muito grandes que a gente tem, né? Quando tem uma religião, né? E aí, quando a gente lê o livro, acho que isso encanta mesmo. Então, por isso que eu digo que a gente deve cuidar da forma como as casas espíritas se apresentam ao público. Porque se dependesse de uma casa, eu não seria espírita. Pela impressão externa, claro, né? Não no conteúdo que ela tivesse, mas eu estou dizendo na apresentação, na escuridão, sabe? Naquela meia luz, no passe forçado. E eu dizia para minha mãe: eu não quero tomar passe, eu não quero, sabe? Então, se fosse depender disso, eu não seria espírita, né? Olha que interessante. Isso que você falou agora tem tudo a ver com a pergunta 2 aqui. Pode falar. O que você acha que falta ao espiritismo para atrair mais pessoas para a religião, inclusive Olha, os jovens? hum, Tá com a intuição boa hoje, hein, Jamir? olha, as igrejas, todas as religiões, nos atraem também pelos sentidos. A gente entra nas igrejas e se encanta os olhos, o olhar. É verdade. Depois, a gente se encanta também pelas músicas. Depois, eles têm até o incenso, sabe? Usa até incenso. E depois ainda dá uma hóstia para a gente, muito embora sem gosto, mas tentando nos prender também até pelo paladar, sabe? E eu digo isso. A casa pode ser simples, mas que ela transmita paz, alegria, conforto para quem chega. Eu sempre tive essa preocupação aqui com a nossa casa. Eu sempre disse, a casa deve estar clara, um ambiente agradável, simples, não tem problema, mas limpo, bem cuidado, uma toalha limpa, flores na mesa, sabe? Em todo sentido, o banheiro, que uma mulher chegue e use sem problema nenhum, porque isso tudo pesa, sabe? Infelizmente, a gente vai em algumas casas que você pensa assim, falar que eu não venho mais. Porque Infelizmente aquele acontece. ditado, a primeira impressão é que fica, infelizmente nós somos levados a isso, e eu passei por isso. E passados 50 anos, eu vejo que muitas casas repetem o que eu via na minha infância, na minha adolescência com a minha mãe. Eu tenho tanta preocupação com isso, Isa, porque mesmo agora, devido às minhas viagens, eu não participo de reuniões mediúnicas, mas em toda a nossa história da casa espírita nossa, eu sempre deixei todas as luzes externas acesas para que as pessoas, ao passar na calçada, não tenham medo. Porque eu já presenciei muitas vezes as pessoas têm medo de passar na calçada de uma casa espírita de dia. Imagina à noite, vendo que tem muitos carros estacionados e tudo escuro. Isso apresenta muito mal. Muito bem. Essa é a primeira impressão, porque a gente não consegue atrair mais. Porque a doutrina é fantástica. A mensagem que a doutrina traz ao mundo é maravilhosa, é confortadora. E eu fico me perguntando também por que a gente não consegue. Então, é um conjunto de fatores que parte da apresentação da casa, depois vai nas palestras, sabe? Palestras carregadas de ameaças. Você vai para um umbral, sabe? E não adianta, os obsessores estão em cima de você, e, sabe? E A pessoa fica com medo, né? basta você começar a fazer o bem, os obsessores vão te atacar,
Então, essa mensagem afasta as pessoas, porque ninguém quer sofrer. E a doutrina é confortadora, sabe? Então, esse conjunto de coisas, porque eu, por exemplo, a palestra é a essência da doutrina espírita. É o top da doutrina espírita. No entanto, o que se vê é a ênfase ao passe, ao tratamento, sabe? Então, a doutrina fica relegada a segundo plano, e sendo que nós temos uma mensagem fantástica para conquistar, para confortar É corações, em verdade. todo sentido. Né? Fica mais presa na questão do fenômeno do que da doutrina mesmo, né? Daquilo que ela traz de acolhedor, dos ensinamentos de Jesus, né? Porque o público trabalha o dia todo, luta com a educação dos filhos, é uma dificuldade para pagar as contas, sabe? O mundo pressionando, a empresa, se a pessoa é funcionário, tudo contra, ele tem que dar conta dos seus compromissos, aí ele vai na casa espírita É ameaçado. e vê uma mensagem que ele fala, meu Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu posso fazer a caridade que for, que eu vou para um umbral, e não tem jeito, a influência espiritual, a perseguição espiritual. A pessoa sai dali mal. Desesperada. E fala, meu Deus, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Então, isso. Agora, veja a mensagem evangélica, por exemplo. Veja a mensagem evangélica. Você é forte, Deus é tudo, Deus é vencedor, você vai vencer, você é capaz, e tal, solta as músicas, e a pessoa canta e chora, você vai vencer seus vícios, não sei o quê, Satanás não pode com você, não sei o quê. Agora, vai na casa espírita, ai, ai, ai. Seu obsessor vai te pegar, Então tá nós temos que lascado para mudar, sempre. nós temos que mudar essa mensagem, temos que mudar. Verdade. De otimismo, de força, de superação, de alegria, de Jesus, É sabe? mesmo. Então, eu acho que você já me acompanha já há algum tempo, já viu algumas palestras minhas aí em Araraquara, os amigos que nos acompanham também. Então, assim, eu penso que a gente tem que passar uma mensagem otimista para as pessoas, né? Então, respondendo essa pergunta aí, a nossa amiga. O que falta é esse acolhimento em muitas casas, né? Eu já fui a muitas Também. casas espíritas antes de começar a trabalhar, né? E aí eu penso que muitas delas não me encantaram tanto porque eu não tive essa sensação de acolhimento, de esperança, de alegria, de inspiração quando a gente chega, né? Melhor coisa que tem quando você vai numa casa pequena, você chega, a pessoa te dá um abraço, te dá uma mensagem, né? Que você, Olha, hoje vai. que você se sente participante, que você é integrada à casa. É Então, o verdade. acolhimento também é muito importante. A Para que pessoa se sente especial, né? isso, fala, poxa, eu fui bem tratado aqui, eu vou voltar. Me enxergaram Eu, aqui hoje. eu sou alguém, né? Eu sou alguém aqui dentro, né? É Então, é verdade. um conjunto, como eu disse, é um conjunto que faz com que as pessoas voltem ou não às nossas casas espíritas. Sabe que esses dias um amigo nosso fez uma palestra aqui, Jamiro, o Alexandre, e ele faz uma palestra falando sobre a questão da perda de entes queridos, né? E aí algumas pessoas que estavam assistindo a palestra falaram assim, poxa, o espírita, às vezes, ele é um pouco insensível quando ele vai num velório, né? Quando ele vai. Porque essa é aquela coisa de tentar doutrinar a pessoa que está sofrendo, né? Para de chorar, você vai prejudicar seu filho vai sofrer, né? E aí o que acontece? A pessoa fica com essa impressão de que ela está fazendo mal, né? E aí ele falou isso, tipo, a gente tem que trazer amor para as pessoas, né? E não ficar querendo converter a pessoa para ser espírita, ou chegar lá na casa espírita, ficar querendo que a pessoa lê 500, já começa indicando aquela pilha de livros, né? Para a pessoa saber tudo que acontece de vidas passadas,
né? Por que ela está aqui, o quanto ela foi ruim, agora vai sofrer aqui na Terra. A pessoa já começa desesperada, né? Olha, Isa, infelizmente, o movimento espírita, não a doutrina, o movimento espírita tem uma cultura de sofrimento, de É. karma, de pagar, de sofrer, que prejudica muito. Então, veja bem, eu choro de saudade da minha mãe até hoje. Uai, que isso? E Como não ia choro chorar? mesmo? Claro, por que não? Agora, chorar de revolta é outra coisa, de inconformação é outra coisa, mas como eu não vou chorar a ausência da minha mãe, do meu pai, de um filho? Então, toda a nossa cultura, ela afasta as pessoas. Olha, outro dia eu vi uma mensagem, por exemplo, o Covid está fazendo um limpa na humanidade. Meu Deus, quer dizer que quem foi embora é Exato. considerado uma limpeza? Essa é a mensagem da doutrina espírita? Meu Deus, não pode. Aí alguém que não é espírita, né, perdeu a mãe e fala, poxa, peraí, então para limpar o planeta levou minha mãe? Sabe? Terrível, né? É terrível mensagem dessa. Aí cai um avião. Não, isso aí é karma coletivo, tinha que cair. Então, você está vendo todo um contexto de dor, de sofrimento, é uma mensagem macabra, trágica. E a doutrina não é assim. Por que é a doutrina consoladora? Meu Deus. Então, a culpa disso, Isa, é nossa. É. É nossa. Dirigentes, palestrantes, escritores, sabe? A culpa é nossa, não é da doutrina, né? É porque a gente está pegando aquele peso das religiões mais antigas do inferno e está transformando o umbral nesse modo de Exatamente. assustar, né? De, pela Exatamente. culpa, pelo medo, você se regenerar, né? Você fazer a reforma íntima pelo medo, pela culpa, né? E aí não tem uma novidade na doutrina, né? Se a gente pegar e seguir o mesmo padrão de Então, inferno ou céu, né? por exemplo, as pessoas falam assim, ó, eu vou começar a fazer culto no lar. Qual é a cultura do movimento espírita? E prepara, porque os espíritas vão te atrapalhar, os espíritos vão te perseguir, vão te atrapalhar para você não fazer o culto no lar. Falo, então não vou fazer. Vocês vão Porque, me perseguir, né? ué, se eu começo a fazer o bem, eu vou ser perseguido? Ué, então não vou fazer o bem, não. Para que fazer o bem? Então vou fazer o mal. Ou então não vou fazer o bem. Ao contrário, você vai começar a fazer o culto do evangelho, que beleza, você vai ser protegido mais ainda. Vai ter a presença, né? De luz na sua casa, né? Bons Então, sentimentos, vai ficar sabe, junto com a sua família, né? isso, é tanta coisa na cultura espírita que prejudica a pessoa se aproximar da doutrina. Né? Essa cultura de vai ter que passar pelo umbral, isso é terrível. Que coisa lamentável é isso. É, Sabe? realmente. Haja o que houver, nem que seja uma passadinha, nós vamos ter que dar no umbral. Por quê, meu Deus? Por que Uma isso? vez um moço desistiu de ser espírita porque falou que dava muito trabalho, era muita regra, era muita É, coisa, que ele preferia voltar a ser católico. Pelo menos ele só ia na missa de domingo, ninguém ia perseguir ele, os espíritos não iam então, ficar atacando ele. é isso aí, respondendo a nossa um amigo aí, por que que a gente não consegue atrair? São tantos fatores, né? Sim. Inclusive jovens, né, Jamiro? Eu não sei como é aí em Araguari, no centro de vocês, né? E aqui em Araraquara, agora até que um pouco mais, mas é muito difícil você encontrar jovem no centro espírita. A maioria são pessoas mais idosas, ou né, dos 40 para cima, assim, vamos dizer, né? Eu já rodei aí Nordeste, Centro-Oeste, e eu vejo que esse é o desafio de todo lugar. Exatamente. Por quê? Olha aí, a primeira impressão é que fica. As nossas casas, muitas casas são tristes, sabe?
tem casas tristes, a meia luz. Eu já fiz palestras em várias casas que não se admite música, vão atrapalhar os espíritos. Meu Deus, se música atrapalhar os espíritos, não pode bater palmas. Há um culto à tristeza, ao recolhimento. Então, Senão tá está lá desrespeitando os espíritos, né? quase todas as casas espíritas que você entra. O silêncio é uma prece. Quer dizer, tá mandando você calar a boca. Não é? Cala a boca. Não fala nada, só Não reza. fala nada, não. Então você tem que chegar. Ficar engessado ali sentadinho, não fala com Não ninguém, fala nada, não não pode participa de cantar. nada. Gente, a música eleva, a música chega onde a gente não consegue chegar, emociona. Por isso, vou voltar nos evangélicos, eles são 10 em música, por quê? Eles cultivam, eles gostam, e eles não falam que vai cantar uma música, para eles é um louvor, louvor a Deus. Então, sabe, então o jovem chega numa casa dessa, ele não volta. É. E é um desafio para todo mundo, viu? Para nós aqui em Araguari, para vocês em Araraquara, é todo lugar. Todo lugar. Porque põe um monte de regra, né? Não pode ir numa festa, porque festa não é bom, tem espíritos menos elevados nas festas, né? E o que jovem que não vai querer ir numa festa? É raro, né, gente? Por isso. Não pode namorar antes do casamento. Não pode nada. Né? O jovem fala o quê? Tô fora. Tô Que vida fora. triste, né? Que coisa horrível. Então, é essa visão que a gente tem que trazer a alegria, né, do jovem para a doutrina, né? E essa palavra obsessão. Oh, meu Deus do céu. Isso também amedronta as pessoas. A pessoa chega na casa espírita, eu estou obsediado, tremendo de medo. Não, calma, calma, não é assim, não, vamos com calma, sabe? Por isso que eu que tive a convivência com o Chico não dizia obsessor, nunca falava obsessor, ele falava espírito menos feliz, obsessor não. Não é infeliz, não, menos feliz. Jamiro, acho que você deu uma lidinha aqui nas minhas perguntas antes, viu? Aqui a próxima pergunta aqui que o pessoal fez. Como você vê o movimento espírita pós Chico Xavier? Meu Deus. O Chico era uma figura muito doce, né, Jamiro? A gente vê essa gentileza, o carinho, né? Era menos julgamento, mais amor, né? Nossa. O movimento espírita precisava ter convivido com o Chico. O movimento espírita, quem faz esse movimento espírita hoje, precisava de alguns dias ao lado dele. Com A certeza. simplicidade, sabe? Então, hoje o movimento espírita ele está atuante, atual, tecnológico. Tudo isso é muito bom? A gente precisa usar, sim, nós precisamos nos atualizar. O que nós estamos fazendo aqui e agora? Né? É claro que as lives, para mim, particularmente, vai durar até voltar. Voltou, acabou. Não precisa ficar fazendo live. Eu vou na casa presencialmente, Sim. mas o Chico faz falta. Muita falta. Porque o Chico, além dele, ele era para nós um escudo. Né? A pessoa chegava e falava, eu detesto o espiritismo. Aí você falava assim, mas e o Chico? Não, o Chico eu respeito. Então, o Chico, ele ia na nossa frente, sabe? Ele ia abrindo caminhos para nós, sabe? E ele abriu o caminho com esse jeito dele, né? De não julgar, né? Não querer mudar ninguém. Conquistava pelo amor, né? Pelo amor.
Ele não impunha. Eu vivi exemplos, sabe? Comigo mesmo. Quando eu falei para ele de um sonho meu, ele me falou o contrário. Se eu tivesse relutado, ele teria se calado. Ele pode dizer assim, Isa, o que você acha? Vamos supor que você tivesse assim vamos dizer assim, se você tivesse lendo livros comprometedores, que sabe, vamos dar um exemplo assim, e, e ele falasse assim, Isa, eu acho que esses livros não te faz bem. Se você disser assim, mas eu quero continuar, ele fala, então continua. Livre-arbítrio. Verdadeiro. Agora, se você falasse assim, por quê, Chico? Ah, aí ele ia te orientar. Isso eu vi e aconteceu comigo, sabe? Não Então, assim, forçava a barra, né? Não impunha a goela abaixo, não, né? Ele, se não. tivesse abertura, orientava. Se não, esperava a pessoa estar preparada, né, Jamiro? Pronto. Se você chegasse lá e falasse, Chico, eu quero varrer o mundo, de vassoura mesmo. Ah, meu filho, será que você vai conseguir? Vou. Então, vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. Então compra uma vassoura forte. É. Então, o movimento espírita tem algumas atitudes que não convinha com o pensamento do Chico? Tem. Mas o movimento espírita, ele está correspondendo, ele faz de tudo para chegar aos corações, atender o público, mas há certas atitudes no movimento que não condiz com a doutrina nem com o pensamento do Chico. E que isso a gente vai aprendendo, né? Aos poucos nós vamos aprendendo que não é assim, que não precisa ser assim, sabe? Tem Então, gente até falando que o Chico tá ultrapassado por aí, né? tá. Inclusive os livros do Chico estão um pouco esquecidos, sabe? Então nós precisamos falar mais do Chico, falar de Jerônimo Mendonça, falar de Caival Schutter, que viveu aí pertinho de vocês, Que matão, né? Eurípides Barçanufo, porque o Chico transcendeu tudo. O Chico era da simplicidade, era do povo. Ele poderia, sim, atender uma entrevista, fazer uma live, se tivesse nos dias de hoje, você chegar lá e falar, Chico, atende aqui, sim, mas o Chico era periferia, o Chico era o pobre, o Chico era, sabe, é aquela É simplicidade. sopa, cesta básica, né? E não falava em dinheiro com ele, não, porque isso era. Aí não. Então, sabe, às vezes o movimento fala, mas para fazer um grande evento precisa de muito dinheiro, então faz pequeno. Não precisa fazer de um grande evento. Quer fazer um imenso evento? Então faz pequeno. Faz 4 vezes no ano, sabe? Ah, mas se é Esse é um um problema encontro. hoje, né, Jamiro? Esse é Hã? um dos problemas hoje do movimento espírita, né? Exato. Um elitismo, né? Grandes eventos em resorts, R$ 2.000, né? Aí o pessoal fala, ah, mas passa cartão, pode dividir, né? Todo mundo tivesse acesso a isso, né? Até Eu parece que o tenho, Chico ia dar uma palestra, um congresso no resort e cobrar 3.000 para as pessoas estarem com ele, né? eu tenho certeza, se o Chico fosse um dos palestrantes, ele não ia, não. É, também Ele acho. não iria. Não iria. De forma nenhuma. Ele dizia, a pessoa pagar para me ver? Não, não. Inadmissível. Não. Quem sou eu para cobrar para as pessoas me verem, né? Não, o Chico não. O Chico não, eu tenho certeza disso. Porque o Chico, ele preocupava comigo, com você. Ah, o Chico chorava com quem chorava, ria com quem ria. Ele compartilhava dores e alegrias. Nós somos
3 a 4% da população, não somos, Isa? 3 a 4%. Vamos colocar 4%. Quer dizer que de 200 milhões de brasileiros, nós somos 8 milhões. O Chico foi escolhido por 8 milhões de espíritas, entre 200, como o brasileiro de todos os tempos. Se fosse depender de espírita, ele ficava em 30º lugar. Ele foi escolhido mineiro do século, num dos estados mais católicos do Brasil. Ele foi escolhido mineiro do século. Depois ele foi escolhido brasileiro do século. Por quem? Pelos espíritas? Claro, também, mas Não só, né? quem votou nele? Então o Chico transcendia, né, a doutrina. E a gente vê algumas histórias, alguns casos que as pessoas contam do Chico, falando justamente esse respeito que ele tinha pelas outras religiões, né? De não colocar a doutrina assim num patamar de superioridade, né? Então, às vezes alguém ia se consultar, pedir uma orientação para ele, e ele via que a pessoa não queria ser espírita, ou que não estava, né? Com esse desejo, com essa vontade de ser espírita, ele nunca falou para a pessoa, você tem que ser espírita, né? E para Eu li quê? uma vez dele que falava para a moça que ela era católica, que ela podia continuar sendo católica, né? Uma boa católica, uma pessoa boa, por que ela tem que ser espírita para ir para nosso lar, para ir para, né? Uma cidade Não, espiritual aí. não é o nosso papel. E criticavam o Chico porque a pessoa chegava, entregava um terço para ele, né? Aquele, não sei se é terço, como que chama aquela pessoa rezar o terço? Aquele colarzinho lá de rezar o terço, ele segurava, beijava com todo respeito, o cara e falava, olha aí, ó, Chico é católico, olha aí, ó. Apegada à imagem. Ele chegava no Santo Reis, e o pessoal de tambor ia dançando o Santo Reis, passava perto dele, ele beijava o santo. Aí, ó, olha, Chico. O Chico ia na peregrinação e dava R$ 1 para todo mundo. E a gente ia atrás, falando aí, ó, R$ 1. Adianta dar R$ 1? Ah, então vai atrás e dá 10, dá 20, ué. Sabe? Então, assim, R$ 1 dá 4, 5 pãozinhos. Então, é um pouquinho menos de fome, sabe? O Chico, daqui talvez 1000 anos a gente vai entender o Chico. Porque passado 800 anos a gente não entendeu o outro Chico, que era o Francisco de Assis. Né? A gente não entendeu ele até hoje, porque aquele homem era tão manso, que animais chegavam perto dele, pássaros assentavam em seu ombro, peixes chegavam né, ali para receber dele aquela vibração. Já pensou a vibração de Francisco de Assis para conversar com um lobo? Lobo, vai embora. Não fica aqui não, lobo. O pessoal vai te matar, lobo. E o Chico conversando com as formigas. Formiga, sai daqui, formiga, né? O pessoal vai trazer veneno aí para vocês. E a Sabe que gente entende, não a gente entende. resgata essa imagem do Chico quando assiste algum vídeo dele, né? Ou quando alguém fala sobre ele. Chico de uma humildade, não se importava de falar para 2, 3 pessoas, né? Sentava lá na sombra do abacateiro, no bairro mais pobre de Uberaba, né? Atendia todo mundo, né? Tinha 700, 800, não importa quantas pessoas tinham, todo mundo era atendido pelo Chico, né? Hoje você vê, a gente vê no movimento espírita, Jamiro, alguns palestrantes que, eu não vou dar palestra se tiver menos de 1000 pessoas, né? Se não tiver um grande centro de palestras equipado, ar-condicionado, tudo do bom e do melhor, maior conforto, né? Exatamente. Uma pessoa simples, muitas vezes, ela não se sente nem à vontade de entrar num lugar desse. Será que vão cobrar, né? Será que vão reparar em mim? O Chico fazia suas peregrinações pelos barracos de Uberaba. Barracos. Madrugada. E no sábado ia lá para o abacateiro. Aquele lá era o congresso dele, todo sábado. O congresso do Chico era a sombra do abacateiro.
Melhor impossível, né, Jamiro? Mais simples, mais acessível, impossível, né? Aí as pessoas falam assim, mas precisa dos congressos. Não, eu concordo, concordo. Eu só não concordo com o seguinte, assim, olha, mas para fazer tem que cobrar, porque é muito grande. Fala, não, então faz pequeno, divide em 4, eventos, para que trazer 20 palestrantes? Traz 5, traz 3, sabe? Então, mais simplicidade a gente fica melhor. A Rose comentou aqui, ó, minha mãe, Não. que hoje tem alguns palestrantes que em congressos e eventos você vê até com segurança, que é para as pessoas não chegarem perto. Ah, são estrelas, né? Pior que a verdade, né? Isso que é o pior, né? Podia ser brincadeira, né? Sabe, eu vejo assim, Jamiro, que tem algumas pessoas que conviveram com o Chico, né? Teu caso, é o caso do Bacelli também, né? E que tentaram manter um pouco essa essência do que ele deixou, né? Então, assim, não ir em eventos pagos, procura atender todo mundo, manter a simplicidade do centro para que as pessoas não se sintam constrangidas de procurar ajuda ali, acolher todo mundo de forma igual, aquele que é rico e aquele que é pobre, né? Aquele que pode, de repente, ajudar na cesta básica e doar um monte de alimento, mas aquele que também pode estar precisando da cesta básica, e os todos serem recebidos da mesma forma, né? Isso que faz, acho que, a diferença, né? Não precisa a casa espírita dar 100 cesta básica. Para que isso? Ah, isso fica naquela loucura, sabe? Precisa. Não precisa. Não precisa. Dá o que você pode. Doutor Bezerra de Menezes falava: aquele que dá o que pode não fica devendo. Então, o É, nosso movimento, ele, sabe, ele quer ficar grande, ele quer realizar grande coisa, e quer, sabe? E não precisa disso. quer aparecer mais que Jesus, né? Tirar o foco de Jesus, né? Esses dias eu vi uma palestra e o palestrante estava falando assim que uma vez o Chico comentou que se as coisas continuassem se caminhando para esse lado, no futuro iam tirar Jesus do espiritismo. E infelizmente, às vezes a gente passa por um monte de palestras, de centros e você não escuta falar de Jesus quase, né? É muita obra mais atual. É o que você falou, a gente quase não vê os livros do Chico em discussão, em estudo, em Eu ouvi o Chico falar algumas vezes, eu ouvi ele falar: o livro espírita tem que ser barato. Eu não conformo com o livro espírita custar 60, 70, 50 reais. E o Chico tinha, ele doava, então as editoras mandavam lá a porcentagem dele, porque eu sei como que é o movimento espírita, né? A gente tem uma porcentagem do direito autoral, mas o Chico ainda comprava livro para distribuir para os amigos. Ele comprava, sabe? Então ele tinha até essa preocupação de simplicidade para que o livro espírita chegasse, que a pessoa tivesse poder de comprar um livro. Porque eu vou te todos contar, não tivessem acesso, né? você adentrar numa livraria e tirar 50 reais, 60 reais para comprar um livro, olha, não é No fácil. Brasil, muita gente vai passar a vida e não vai ler um livro espírita, né? Então, os livros nossos também é um absurdo de caro. E que é triste também, né? Fazer o quê? Porque as pessoas acabam sendo excluídas, né, também da leitura, né? Exato. Hoje, graças a Deus, a internet está popularizando, né, o alcance melhor da informação, né? Porque já tem livros aí que a pessoa pode ler, né, na internet. Sim, é verdade. Eu acho que é interessante esse aspecto, a gente pensar nas pessoas que não têm realmente condições, né, de comprar um livro tão caro, né? Então, você vê a preocupação que o Chico, ele era de tudo, em tudo, até do livro, né? É.
O Chico, ele tinha essa visão à frente, né? De perceber como que a gente poderia fazer para nunca tirar essas pessoas que eram mais, né, humildes. Porque o Chico era uma pessoa humilde também, né? Ô, Então ele Isa, viveu muito isso que passou. Ele como pensava pode? nos outros porque ele viveu isso, né? Como pode? Tudo que o Chico ganhava, ele dava. Tudo. Um dia ele ganhou um Fusca. E o caminhoneiro chegou, o Fusca chegou de caminhão. E falou: Olha, eu vou deixar o Fusca aí. Mas quem é que mandou? Eu não quero esse Fusca, eu não quero esse carro. E o homem falou: Olha, a pessoa falou para deixar na porta da sua casa e eu estou indo embora. Eu não quero nem saber, tá aqui os documentos. Ele falou: Não, mas eu não quero esse carro. Eu não, minha obrigação é deixar o carro aqui. Está aqui e saiu. E o Chico falou: Meu Deus do céu, eu não posso ficar com esse carro. A primeira pessoa que chegou na casa dele, o dono da mercearia onde o Chico comprava verdura para sopa. O dono chegou e falou: Nossa, que carrinho bonito esse que está aí na porta. Ele falou: Você gostou? Gostei. Quer trocar a troco de verdura e macarrão para sopa? O homem falou: Aí na hora. Falou: Então tá feito, não pode levar o carro a troco de sopa. Agora, quem de nós faz uma coisa dessa? Isso é um caso entre milhares do Chico. Milhares. É um Então, desprendimento que a gente está longe de ter, né? é, Outra questão aqui que colocaram para a gente perguntar, Jamiro, é essa questão do acolhimento em relação aos médiums principiantes, né? Então, muitas vezes as pessoas vão ao centro com alguns problemas, né, ou emocionais, ou alguma coisa que elas queiram entender que esteja acontecendo com elas. E você acha que esse acolhimento tem que ser de que forma? Como é que vocês fazem isso aí no centro? você fala especificamente para o médium. Para o médium. Médium veio para trabalhar. Ele precisa trabalhar. Sabe, eu não conformo nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Não é chegar de um dia para o outro, dentro de uma semana, e colocar a pessoa numa mesa mediúnica. Não é isso. Mas o dirigente ele tem que avaliar a situação em que a pessoa se encontra, sabe? Eu não vejo uma pessoa que está sem dormir, ele está vendo espírito, ele está incorporando em casa, e a pessoa chega numa casa espírita, esse médium chega na casa espírita e fala: você vai ter que fazer um curso de espiritismo, curso de mediunidade, curso de passe, e aí vai 5 anos, para depois você começar a trabalhar. Peraí, pô. Peraí, não é assim. A pessoa Porque já está sofrendo ali com a mediunidade super aflorada, né? exato, ele está em total desequilíbrio. Primeiramente, ele deve ser acolhido com muito, e de uma forma muito especial, explicando para ele todo esse processo mediúnico, que não é nada de castigo, porque já vem o dirigente espírita: ah, você está pagando débito, meu filho. Isso aí é um karma terrível, a sua mediunidade. Você deve ter errado demais no passado. Para com isso. Mediunidade é uma benção. Eu falo aqui, tem 30 anos que eu falo aqui na nossa casa. Mediunidade é uma benção, meu Deus do céu. Então, orientar essa pessoa, explicar o que é a mediunidade, o que é, para que serve a mediunidade, o que acontece numa reunião mediúnica, sabe? Orientar para que a pessoa tenha o autodomínio. Olha, você é dono da sua mediunidade, você é capaz, e vai dando segurança para o médium, sabe? Para que aos poucos ele tenha ciência do que está acontecendo com ele, porque é muito difícil você chegar e falar: leia esse livro aqui que você vai entender. Não vai entender. Ele não vai entender assim, numa leitura.
E possibilitar que ele entenda e estude, se desenvolva de uma forma autônoma também, né, Jamiro? Sem aquela dependência daquela pessoa que está instruindo toda vez, né? É, Esse é um problema. Isso causa uma insegurança, eu acho, para o médium iniciante, né? exato. Eu vejo que a falta muito maior ao médium que chega à casa espírita é a falta de apoio, sabe? Ele sentir que o dirigente está do lado dele, apoiando ele sem crítica, sabe? Sem exigência. Fala, não, meu filho, você não pode deixar, não. Você tem que dominar, exigindo da pessoa algo que ele está totalmente tonto. Sabe? Primeiro, que ele não quer ser médium. É o primeiro desejo. Porque falaram que é um castigo para ele, né? É, exatamente. Então, o que o dirigente tem que fazer? Dar segurança para ele. E dentro de dar passe, orientar, se precisar, vai na casa da pessoa, orienta ele, dá segurança para ele. E depois, o dirigente é que sabe, como eu disse, cada caso é um caso. E aí, falar, mas ele é muito jovem. Gente, as meninas de Kardec tinham 13, 14 anos, Por sabe? isso que não tem jovem também, né? Muito jovem. O Chico começou com 17 anos. 17. Então não é porque é jovem ou porque não conhece, não. De cada caso é um caso. Então, por exemplo, os nossos médiuns aqui, aquele que fala, olha, eu estou com vontade de treinar a psicografia. Pois não, você vai treinar, vamos lá. Coloque ele na reunião pública, mas só que você não precisa ler o que você está escrevendo. E o dirigente vai lendo, vai olhando o que ele está escrevendo, vai olhando, oferecendo a segurança para ele, sabe? Até que 6 meses, um ano depois, que ele já começa a ver frutos na sua psicografia, fala, começa a ler agora, sabe? Então, depende esse equilíbrio do médium principiante muito mais do dirigente. E de Muito mais. acolher querendo que a pessoa se desenvolva, né? E Exatamente. permitindo que ela tente, né? Porque Isso, muitas vezes a pessoa quer indicar a mediunidade que o outro tem, né? Ah, eu tô com isso. vontade de escrever. Não, você não vai escrever porque você não é médium de psicografia. A pessoa já Você não corta logo. é, o dirigente sabe? Ele não sabe, sabe? Então, assim, o dirigente é como aquele pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta. Olha que, ó, agora eu vou tirar uma rodinha, só de um lado, tá bom? Vamos lá, eu estou aqui do lado, do seu lado aqui. Vai, minha filha, vai, meu filho, vai, 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 vai. O filho cai e fala, opa, estou aqui. Até ele É, sentir segurança, agora eu vou tirar a outra, tá bom? Mas o papai está aqui, eu estou aqui, pode ficar tranquilo, você não vai cair, não. Se o dirigente não fizer isso, o médium vai para psicólogo, vai tomar calmante, vai ficar dependente, sabe? vai achar Para que tá com dormir, depressão, né? vai, Quando vai, sentir a influência de algum espírito sofredor, né? exatamente, vai ficar desequilibrado, os espíritos vão fazer uma festa com ele, É. sabe? Aí, não venha com essa história, a pessoa chega na casa espírita e logo de gente fala, ih, você tem que desenvolver a mediunidade. Peraí, calma, calma. Tem não, vamos com calma. Tem tempo, né? Com tempo. Então, Isa, eu vejo que a maior segurança do médium principiante está no dirigente que o recebe, sabe? Nem jogar na cova com os leões, mas também não fazer a pessoa fazer uma faculdade de estudo mediúnico, né? 10 anos estudando para É, depois começar a dar passe, né? isso, isso. Eu fico impressionado de ver a Casa Espírita fazendo um curso de passe, 6 meses. Meu Deus do céu. 6 meses para dar passe. Não, você não pode dar passe. Quem sou eu para falar quem é que pode, quem não pode? Quem sou eu? Porque passe é coração. Passe não é técnica, passe não é conhecimento. Passe não é técnica, não é conhecimento, é coração, é sentimento. Como que eu vou chegar
Você que frequenta a minha casa, Isa, vamos dizer, eu sou o dirigente da casa, você tem 6 meses, eu dizer, não, você não tem condição de dar passe, não. Você tem só 6 meses. E você é extremamente, muito mais evoluído do que eu, um coração bondoso, humilde. Que é isso? Chega para minha filha, vai ali, impõe as mãos, reza um Pai Nosso e pronto, acabou. Simplicidade, né? Simplicidade. O Chico falava isso. Olha, vamos voltar lá no Chico. O Chico falava? O passe é impor as mãos e rezar um Pai Nosso. Olha aí. O Chico falava isso. Todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo. Não precisa de técnicas Todo mirabolantes. mundo. Né? O passe não é técnica. E a pessoa faz aquilo que ela sente no coração, né? Exato. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, não pode mexer o ombro, não pode ficar meio de lado, tem que ficar posicionado assim, assado, né? Tem que ser cronometrado, todo mundo tem que acabar junto. É dispersivo, passe sei o quê, as mãos assim. Não. Porque passe, a gente supõe que na casa espírita nós somos coparticipantes das energias que vão chegar à pessoa que está tomando passe. Nós não somos, eu sou um simples canal, não tem nada de mim. Então, peraí, então põe um robô lá e pronto, acabou. Não. Põe um vaso, né? O passe é conjunto, é entre eu, o espírito, e nós vamos doar juntos as energias, sabe? Então é meu sentimento, a minha vontade de ajudar, a minha sinceridade em ajudar a pessoa. Então, é isso, passe é isso, né? Jamiro, tem um amigo nosso aqui nos comentários que ele está participando e ele estava falando de uma questão lá atrás que a gente falou do livro, que o livro é caro, né? E aí é o José Martins, ele colocou aqui, né? Pra gente. Deixa eu ver. Todos os livros do Chico estão na internet. Quem quiser ler de graça, procura a internet. E quem não tem computador, não tem internet? Porque não todo mundo tem acesso à internet, né? Pensar naquele pessoal que ia lá na sombra do abacateiro do Chico. Será que eles tinham um MacBook em casa? Não. Claro que era outros tempos, né? Mas já não entra na doutrina, né? A doutrina não pode sair distribuindo computador, não pode. É mais complicado essa desigualdade social. É que às vezes a gente não repara na realidade do outro que está ali perto da gente, né? Parece algo tão comum, tão simples. Todo mundo tem um computador com internet, né? A gente fala. De procurar esses livros ali, né? A gente fala tem na internet, mas é claro, tem gente que não tem acesso nem à energia elétrica, não tem computador, não tem nada. É claro. O que eu estou dizendo é que a internet facilitou para muitos de nós a aquisição do conteúdo de um livro. O que a gente fala é que o livro pode sim. Eu sei, eu produzo livro, eu sei, eu mexo com livro tem mais de 20 anos, eu sei que o livro não precisa ser 50, 60, 70 reais. Não precisa. O livro da doutrina espírita, um livro mediúnico, que o médium não gastou nada dele. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo que seja livro igual o meu, que não é mediúnico, não precisa. Não precisa ser 50, 70 reais. A gente tem que pensar que a ideia do livro é difundir uma mensagem para pessoas que estejam necessitando daquela mensagem, que queiram ter acesso àquela mensagem, né? E aí o que importa mais no livro não é o valor material que ele vai gerar, né? Lógico que ele vai ter que ter um custo, mas ele não é o valor material que ele vai gerar para a editora, ou que ele vai gerar para quem está promovendo a venda desse livro, né? Mas sim a forma de você divulgar esse conteúdo para as pessoas que estão precisando, né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, porque tem algumas pessoas que estão assistindo e elas têm todo o direito, e a gente até gosta, né, que exponham um lado contrário do que a gente está falando, se elas acreditam nisso,
porque é uma forma da gente refletir, né? Não, a gente não precisa que todo mundo queira e aceite e pense como a gente, né? Mas ele está falando que para a gente não criticar, as casas espíritas são diferentes, os médios também estão em níveis diferentes, todas têm o seu valor, a sua. A gente não está de forma alguma querendo criticar e dizer que uma é melhor que a outra, ou que a gente tem a razão e que a gente sabe tudo. Não é isso que nós estamos falando, né? A Não, gente está não, tentando estabelecer, né? Tô falando para esse pessoal que está comentando aqui, a gente está tentando estabelecer o que seria, né? O que a gente gostaria que acontecesse na casa espírita. claro, claro, é um bom Né? espírito, né? Quanto às atitudes da casa espírita, a pergunta foi feita para mim, eu penso assim. Exato. Não estou dizendo que tem que ser uma regra. Quanto aos livros, meus livros, por exemplo, são vendidos a R$ 25. R$ 25. Os de Jesus, até o ano passado, era vendido a R$ 30, livro de 350 páginas. Não estou dizendo que o livro deve ser de graça, e nem pode. Como o livro de ser de graça? Sim. Não é assim, né? Tudo tem um custo. As editoras têm seus funcionários, seus custos, eu sei disso. Né? Sim. Agora, não precisa ser exageradamente caro. Porque às vezes eu fiz esse comentário, Jamiro, porque às vezes a pessoa interpreta mal o que a gente diz, né? A gente não está querendo criticar e nem dizer que o que a gente está dizendo é verdade, ou é melhor, ou é pior. A gente está querendo dizer que, como pessoas que em algum momento já foram para o centro, já tiveram as suas dificuldades, né? E as suas percepções, a gente está expondo aqui, como a pessoa fez a pergunta para você, a minha, a sua percepção, né? Não estamos Agora, dizendo aqui que é uma percepção padrão, que nós sabemos não, tudo. voltando ao médium aí, tem até um comentário aí, ó. Como eu disse, a primeira coisa que eu disse, médium veio para trabalhar. Olha aí, ó. A cada reunião e tudo, então vai se aperfeiçoando no dia a dia. O que eu estou dizendo é que o médium veio para trabalhar. Ele precisa trabalhar. Ele precisa colocar a mediunidade dele a serviço. Não é essa, se você não desenvolver a sua mediunidade, você vai ser castigado, você vai ser. Não é isso. Desenvolve na prática também, né? Você praticar para desenvolver, né? É porque as energias contidas vai fazer mal para ele. Não é castigo, não é nada disso. É porque as energias que o médium retém vai fazer mal para ele, como uma caixa d'água que retém a água vai ficar ruim. Então, o que o dirigente tenha esse bom senso de colocar o médium a trabalhar quando ele, né, vê que vai fazer um bem para o médium, para casa, para a espiritualidade, enfim. Né? Até porque a gente tem médiums que já trabalham há algum tempo e tem uma experiência maior, mas o médium nunca está pronto, né, Jamiro? A gente está sempre aprendendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas. Se você for esperar acabar o curso de estudo da doutrina para você começar a trabalhar, você não vai começar nunca, né? Nós somos aprendizes, e nós somos muito nós estamos na educação infantil. No jardim da infância espiritual aqui, né? Do conhecimento do que é espiritualidade. Não sabemos nada ainda, nada. Jamiro, uma pergunta que a nossa amiga fez aqui também como surgiu a questão da escrita para você? Foi antes ou depois da casa espírita que você frequenta e trabalha aí? Eu nunca imaginei escrever livro, porque, primeiro, eu não tenho formação, né? Não fiz faculdade, não tenho uma cultura formada. Então, mas eu sempre gostei de contar histórias para as crianças, e mesmo nas minhas palestras eu gosto de contar história. Eu sou um contador de história nato, né? Então, a gente contava muitas histórias na nossa evangelização, na sopa. Eu sempre fui muito ligado com as nossas atividades assistenciais. E um dia eu me vi que eu não tinha mais história para contar para as crianças, sabe? Mas que coisa, e procurava história para as crianças.
Aí eu falei, será que eu conseguiria escrever um livro de histórias para criança? E eu estava numa reunião, antes da reunião pública da quinta-feira, sentado lá à mesa esperando para fazer o comentário evangélico. Eu sempre sento lá por uns 10 minutinhos antes, e eu estava lá pensando, falei, gente, vou tentar escrever um livrinho de história para criança. E saiu, meu primeiro livro são histórias da minha infância, com 25 histórias. E por incrível que pareça, foi escrito em 30 dias. Como é que pode? Esse livro foi igual vocês aí, paulista, viu? Foi É. impressionante. Correndo. Então, nasceu assim. Aí eu falei, uai, eu escrevi um, eu posso escrever dois? Aí eu escrevi o segundo. Vai, Quem escreveu dois pode escrever escrevi três? dois? Será que eu escrevi três? Mas aí chegou no terceiro, brecou tudo. Hum. Eu fiquei por quase 8 anos sem escrever nada, absolutamente nada. Nada. Porque o terceiro foi os últimos 6 dias de Jesus, né? E teve uma rejeição das editoras. Aí eu pensei, então eu não vou escrever mais nada, nunca mais vou escrever nada, porque Agora já era, me queimei. eu engavetei tudo e passou 97, 98, 99, 2000, 2001, eu não escrevi nada. Aí 2002 passou também, lá no finalzinho, quase entrando em 2003, que aprovaram, a editora aprovou os últimos 6 dias de Jesus. Eu falei, então eu não estou obsediado, como os escritos costumam dizer. E aí eu voltei a escrever depois desse tempo todo, né? Então foi onde, pouco a pouco, foi saindo algumas coisinhas aí, nós já estamos, acho que é 14 livros, acho que é 14 ou 15, por aí. Então é uma coisa espontânea, né? Uma ideia espontânea que surgiu ali, né? Desse É, trabalho com as crianças, né? De mas contar as falar histórias. assim, olha, agora eu fico sempre pensando, né? O que eu vou escrever agora? Porque tem que haver algo produtivo, algo que traga uma mensagem nova, algo, sabe? É como um estranho convite, que eu convido o povo para ir para um umbral, como os outros livros, né? Algo assim, a fome da felicidade do Jerônimo Mendonça, os três de Jesus, que para mim foi um presente do céu. Eu nunca imaginei escrever assim, porque quando eu escrevi o primeiro, falaram que eu ia escrever 5 de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu não imaginava escrever nenhum. Já me disseram que eu vou escrever 5, né? Então, Esse seu livro, Os Últimos 6 Dias de Jesus, ele é um livro bem. Não vou dizer polêmico, mas toda vez te fazem algumas perguntas sobre ele, né? surpreendente, né? Por conta da visão que você coloca no livro, né? De parecer que você tá ali, né? Vivendo aqueles episódios com Jesus. É para mexer, né? É para E aí mexer o com. pessoal sempre questiona, né? Se você acha que você viveu naquela época. Eu sempre Acho digo que o livro, ele leva você, quando o livro te balança no seu questionamento, é ótimo. E às vezes as pessoas me falam, Jamil, mas é, você se inclui aí na história, fala, não, esquece isso, e se você não concorda também não tem problema, mas essa ficção, o que você conta é ficção, mas se a ficção te encantou, valeu. se te trouxe uma mensagem, né? Isso, é isso, né? Esses livros que contam fatos daquela época de Jesus, já que nós estamos falando, né? A gente Uhum. vê muitos livros contando dos personagens daquela época. São todos ficção, mas se traz algo de encanto, valeu. Ah, mas isso não é verdade. Não tem problema se não é verdade. Como é que a gente vai saber se é ou não, né? Afinal, as histórias que encantaram o mundo, Rapunzel,
Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. É verdade? É verdadeiro? Sabe? Então, não importa. O que importa, te trouxe encanto, mexeu com o seu coração, você aprendeu, ótimo. Então, os meus livros é assim. Eu procuro mexer com as pessoas. Mexeu, mas não acreditei. Mas mexeu, tá bom, tá bom. Te fez ter vontade de conhecer Jesus, né? Te fez ter vontade de ler mais sobre os ensinamentos dele? Você ficou encantado, com tanto amor, com tanta bondade? Tá bom, é o que vale, né, Jamir? A intenção principal é essa, né? Se a gente teve Porque, lá, não teve, se foi não, bonzinho, malzinho, não importa tanto, né? isso, eu falo isso para as pessoas, não, esquece isso aí, se teve, se não teve, se viu, se não viu, se é eu, se não é, esquece isso. Valeu. Depois chega no depois do Calvário e vai até o mais que perfeito. Eu digo, o Isa, eu não ponho no papel aquilo que eu não acredito. Tá certo. Eu posso envolver uma história fictícia, mas o conteúdo eu acredito, senão eu não escrevo. Eu não passaria para o papel algo que eu não acredito. Sabe? É como o Mais Que Perfeito, por exemplo. A história nasceu dentro de mim e eu pensei, meu Deus, até a época, depois eu fui ver a época, e depois vários fatos veio comprovar esses meus sentimentos. Então, assim, se eu não acreditasse, eu não passava para o papel. Para quê? Claro, Não é? sim. Então, assim, se me perguntar como você é um escritor, eu falo, eu não sei não, eu não sei se eu sou escritor. Olha Eu que acho você que vê, as deu pedras estão tanto- aí, elas vão ser sempre jogadas, né, Jamir? Se a gente fosse direcionar por elas, a gente nunca vai fazer nada, né? O importante é a emoção que os livros causam, né? As histórias que a gente ouve quando escuta suas palestras, quanto isso muitas vezes faz bem para os nossos corações, né? Se leva esperança, amor, tá de bom tamanho, né? Sabe o que é? Quando você fala assim, era uma vez, a pessoa, opa, num História. reino distante, você já viu? Tudo é assim, ó, num reino distante, é um encanto, é o que encanta. Ah, mas isso não é verdade, não tem problema não, eu emocionei, eu aprendi, pronto, Por que né? que Jesus contava parábolas, né? Ué, então, ele falava do reino dos céus, né? Por quê? Para que a gente tivesse vontade de ir para lá. Para encantar, né, as pessoas, né? Ele encantava, falava, nossa, eu quero ir para esse reino. Então vai, meu filho, vamos embora. O que que eu tenho que fazer para ir para lá, né? Né? Ele deixou tudo aí, mas ainda deixou outra coisa. Você não precisa ir para lá, não. Traz o reino para cá. Olha, É mais fácil, né? você não precisa ir para lá, não. Traz para cá. Até no Pai Nosso ele falou: venha a nós o vosso reino. Então, sabe? Então Nossa, muito bom. é quando me perguntam, fala, mas você esteve lá mesmo? Eu falo, não, eu assisti um filme. Assisti um filme. Um amigo me contou. Eu fui levado ao mundo espiritual e assisti um filme. Mas você esteve ao lado de Jesus? Eu falo, não, eu não tive, não, pelo amor de Deus. Não tive, não, não Porque se mereço falar que isso, sim, não. aí já vão dizer que você está obsidiado. É, Jamiro, queria agradecer muito por você ter estado aqui com a gente hoje na live. Foi muito divertido, foi muito gostoso o nosso bate-papo. As pessoas estão deixando aqui as mensagens, depois, se você tiver um tempinho, você dá uma olhada. Né? Então, são amigos que estão mandando mensagens para você, né? Ó, dizendo que você é uma pessoa que fala com doçura sobre Jesus. Já te falei isso pessoalmente, saudades. A Maria mas Tereza, né? você é a pessoa. Maria Tereza? Se a ficção te encantou, valeu. O José também mandou. Ah, é isso aí, ó. Olha aí. Olha, o importante é a mensagem que você está passando. Eu estou vendo aqui a Paula, minha irmã. Gratidão pelas palavras que nos esclarecem. Tem bastante gente elogiando aqui
as suas histórias. Então não Ai, tem que problema bom. se você não tiver com Jesus, não teve com Jesus, a história foi boa, viu, Jamiro? Olha, a Paula, a Janaína, a, a Silvana teve aí com a gente, que coisa boa. Todo esse Tem pessoal, olha, Maria a Tereza, Janaína, muito obrigado. Heloísa, Célia. A Célia também, grande fã sua. A Ela teve, Célia, ela teve empolgada o dia todo com a tua live, falou que ia ah, participar, que não ia bom, perder. muito obrigado, muito obrigado. É difícil a gente lembrar de cada rostinho, de cada É, pessoa que nos abraça, então, mas a minha gratidão é sempre. Eu volto nas casas, em todo lugar, exatamente por esse carinho que as pessoas dedicam, né? Porque não tem outra razão. É para isso. É o carinho, a amizade que fica, sabe o que né? eu acho que encanta muito, Jamiro? Assim, uma opinião pessoal, né, nas suas palestras. Eu já assisti várias na internet, já assisti em várias vezes que você veio aqui para Araraquara, né? É falar de Jesus com proximidade, com intimidade, com amor. Não como se fosse uma entidade distante, inalcançável, né? Uma personagem de uma história que está muito longe de nós, né? Não. Como pecadores, né? Mas como aquele amigo que está ali do seu lado, né? Como um ente da sua família, né? Alguém com quem você pode contar em todos os momentos de dificuldade, de dor, né? De alegria também, né? Porque, Eu, infelizmente, a gente só lembra de Jesus quando a gente está triste ou com problemas, né? eu me Mas acho que é sinto, isso. eu me sinto privilegiado e nem merecia ter escrito esses 3 livros em que me vi, sabe, falando de Jesus, colocando palavras nos lábios dele. Então, para mim, foi uma honra escrever sobre ele. E eu tenho sobre os bastidores da criação desses 3 livros, fatos que eu trago guardado, que comprovam, sabe, a veracidade disso. Então, assim, falar de Jesus é como eu sempre digo, falar de Jesus é perfumar os lábios, é se iluminar, é saber que o Cristo é o caminho e eu sou aquele peregrino. O Cristo eu sou a sede, Jesus é a fonte. Eu sou o pecado, Jesus é o perdão. Eu sou as trevas, Jesus é a luz. Eu sou, sabe, aquele que tropeça, aquele que cai, aquele que pede socorro, e Jesus é o socorro. Eu sou a tempestade, Jesus é aquele que acalma. Eu sou a doença, ou sou o doente, Jesus é a cura. Jesus, eu não sou nada, Jesus é tudo. Eu, eu, eu me emociono, Ah, eu então, também, já tô chorando. Jesus, É, ele é é, porque é uma energia que realmente emociona, né? A gente fala, pensa em Jesus, e ele falou que toda vez que a gente fizesse isso, ele estaria presente, né? Então, quando a gente fala de Jesus e quando a gente ora ou quando a gente estuda e a gente ama em nome dele e trabalha por ele, né? Você falou da mediunidade, que é uma bênção, e eu acho que tem que ser, a gente tem que considerar uma bênção mesmo, né? Porque trabalhar para o Cristo não pode ter presente melhor, né? é isso. Uma honra que alguém pode ter na Terra. É, Eu costumo dizer, quem abre uma casa espírita, quem ajuda a abrir uma casa espírita, quem ajuda a construir uma obra, quem sai para falar de Jesus, ele está como um advogado quando ele pega uma procuração. É muita responsabilidade.
né? Então Sim, é uma honra representar Jesus, nem que seja por pouquinhos minutos, com numa certeza. palestra, né? Um abraço em alguém que está doente, que está sofrendo, né? Um copo de Então, água com uma pessoa que bate no portão da nossa casa, né? então, a hora que a gente começa a falar no Cristo, ah, tudo muda por fora, muda por dentro, muda tudo. É verdade. E Jesus nessa simplicidade, né? Nesses detalhes pequenos, não está na grandiosa obra, né? Da doação, aquela doação volumosa, né? Ela está na simplicidade, realmente, né? Simples. Por isso que eu falo, o Chico é com Jesus. O Chico era Jesus, simples, sim. Jesus ia no povo, Jesus ia na pobreza, Jesus ia no doente, Jesus ia nos necessitados. Ele buscava quem sofria. Ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Isso Pedindo, me né? fascina, isso me encanta, isso. Ele buscava o povo. Então, ah, que beleza. Obrigado, Isa, obrigado. Obrigada, viu? Pela Obrigado. amizade, pela sua disposição de vir aqui falar com a gente hoje. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, né? Porque falar de Jesus é trazer paz, é trazer luz, é trazer amor para o nosso coração, numa época tão difícil como essa que a gente está vivendo agora, né? O Dom Bosco aqui, o pessoal da administração da nossa escola está dizendo aí, olha aí o que está dizendo para você. Ah, Ele já faz imagina, gente, parte, vocês estão enganados. ele já faz parte da direção da nossa escola. Muito bom, obrigada. É Mas minha filha, a Paula, a minha irmã e minha filha. um beijo para vocês, viu, pessoal do Dom Bosco? Obrigado. Obrigada, viu, Jamiro? Fica com Jesus, com Obrigado a Deus. todo mundo. Obrigado, obrigado. Paz aí para vocês. Muito amor, viu? Um beijo, meu amigo. Fica com Deus, todo mundo aí de Araguari. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.